Todo mundo já ouviu a frase: futebol, política e religião não se discute. O curioso dessa frase é você pensar: por que não se deveria discutir esses assuntos? Parece contraintuitivo pensar que, sendo política algo interessante, algo de interesse geral e complexo, deveria ser discutido. Da religião, embora Deus respeite a fé de cada um, é um tema que envolve ética, costumes, valores morais e escolhas pessoais. E parece um assunto muito importante para ser negligenciado. E o futebol talvez seja uma das coisas mais discutidas do país. Tem mesa redonda pululando por todos os canais de TV discutindo o assunto. A primeira pergunta, então, é por que se cunhou essa frase? Basicamente, parte de dois pressupostos. O primeiro, que cada um tem a sua opinião e deve ser respeitado. Mas isso é parcialmente falso. É possível discutir ou divergir sem desrespeitar, e apenas ser uma opinião não torna verdade. O segundo ponto me parece a causa do primeiro. Em geral, quando se discute tais assuntos, as paixões pessoais ficam exacerbadas, as pessoas se ofendem ou se emocionam e isso torna a discussão infrutífera. E que cada um defende aquilo que acredita sem ouvir ninguém. E apenas todos os envolvidos ficando cada vez mais irritados sem que ninguém realmente ouça. Todo mundo fala, mas ninguém ouve. E tem até uma frase que diz isso: dois monólogos não formam um diálogo. Mas precisa ser dessa forma? Por que a gente acaba sofrendo sempre com isso? No nosso primeiro vídeo também falamos de dialética, do processo de diálogo que é educado e construtivo, com trocas de informações que visam em que ambas as partes adquiram conhecimento, possam trocar ideias e cada um formar sua própria opinião. Porque parece que esses assuntos tabus parecem ser inviáveis à dialética. O motivo, de fato, não está nas pessoas não saberem de fato discutir, não conhecerem não apenas os métodos dialéticos, mas também deixarem a emoção falar mais alto do que a razão. É compreensível quando você tem um partido, um time, uma religião. Existe uma forte conexão emocional, aquilo é parte da sua identidade e convicções. É possível que você tenha tomado decisões de vida baseado na sua opção religiosa, por exemplo. Ter suas crenças atacadas é algo muito próximo de um ataque pessoal, já que nós somos frutos do que acreditamos e das escolhas que fazemos. No entanto, mesmo quando uma crítica é pessoal, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Uma crítica construtiva, como já diz, visa construir. No caso, como uma mãe que ensina os filhos para que tenham melhores hábitos, um professor que corrige para que o aluno melhore. Isso são críticas construtivas. Elas são necessárias, ninguém nasce sabendo e todos temos algo a aprender, que se ignorado nos fará permanecer no erro e assumir as consequências. Também vale notar que é uma pessoa que nunca recebe críticas, ou seja, é sempre aprovada em tudo que faz, mesmo quando erra, torna-se mimado e insuportável. A capacidade de receber e fazer críticas ou divergir com educação é fundamental para o crescimento, já que errando só se aprende quando entendemos onde está o erro e como melhorar, ao invés de ficar repetindo o erro. Então é fundamental para a evolução do ser humano o saber entender e aceitar críticas. Já a crítica destrutiva é como o nome diz, uma crítica que visa destruir, desmoralizar, humilhar, colocar para baixo. Obviamente é uma forma de bullying e é natural que as pessoas queiram se defender desse tipo de coisa. A crítica destrutiva também é uma imaturidade, comum em qualquer conflito. É comum querer fazer o outro parecer inferior para se colocar como mais inteligente ou dominante. E isso torna os xingamentos, mentiras, ofensas e deboches uma constante em debates que poderiam ser construtivos. Porque na maioria das vezes as pessoas não entram no debate dispostas a ouvir, mas querendo defender seu ponto de vista, sentirem-se validados, mostrarem-se mais inteligentes e às vezes destruir aquilo ou aquele que eles consideram inimigo ou adversário. Devido à grande quantidade de polêmicas envolvendo esses temas, é compreensível que críticas destrutivas ou tentativas de advogar, de ganhar o debate, não de trocar informação, sejam muito comuns nos debates sobre esses assuntos, futebol, política, religião e também sobre arte. E é por isso que as pessoas com frequência se estressam e evitam discutir porque elas não veem proveito nesse tipo de conversa. Mas isso não precisa ser assim. Primeiro vamos falar da importância de discutir cada um desses temas. O futebol parece talvez o mais banal dos motivos, mas não devemos subestimá-lo. Símbolos de patriotismo, orgulho e um grande negócio como esporte são importantes. Para algumas pessoas mal orientadas é tão importante que chegam a brigar em estádios contra torcidas rivais. É fato que isso não deveria existir, mas então perguntaremos por que existe. Muito provavelmente porque se leva a competição a um nível em que não se tolera a derrota por mais que ela faça parte do jogo. Porque debochar do rival ou criar uma grande superioridade em títulos pode ferir o orgulho de quem se importa com o jogo. Daí cada torcedor, como o nome sugere, torce os fatos a favor de seu time. Porque se perdeu é porque o juiz roubou e quando o time ganha é porque é o melhor do mundo. Mesmo que tenha sido só um estadual.
ou um jogo qualquer. Essa paixão exacerbada, obviamente, desafia a lógica e é contraproducente até para os apaixonados. Afinal de contas, se esporte é uma das poucas áreas onde a opinião não é tão relevante quanto o resultado, não adianta dizer que é o melhor e perder. Existe um duelo de habilidades onde cada um faz o melhor que pode, e embora nem sempre vença o mais virtuoso ou capacitado, o resultado é inegável. Contratar jogadores certos, acertar o esquema tático, e isso pode ser discutido, deve ser discutido de uma maneira lógica, de uma maneira o mais racional possível que aproxima do resultado otimizado e que aumente a chance de vitória. E isso, logicamente, se discute. Como existem muitas variáveis, dá para dizer que o time só perdeu porque alguém estava machucado, ou só ganhou porque o juiz deu um pênalti mandrake. Mas numa competição há estudo, técnica, preparo físico, etc. O torcedor típico não quer saber de nada disso. Se um perna de pau numa boa fase marca 3 gols, ele vira ídolo. Se um time joga bem, mas dá azar contra adversários duros e fica alguns jogos sem vencer, demite o treinador. Impera a paixão ignorando a análise lógica, e isso sabota o progresso. Se o time perdeu, mas jogou bem, é uma questão de tempo até começar a ganhar. Não se deve interromper um progresso se um jogador está marcando gols com alguma sorte, mas é visivelmente limitado. Não faz sentido gastar rios de dinheiro no novo contrato e depois ficar pagando um alto salário para um jogador fraco por anos, impedindo de contratar alguém melhor. Entende-se que esporte mexa com paixão, mas é impossível progredir em qualquer área sem racionalizar dados, além do desejo de que lado A ou B vença. A nossa incapacidade de discutir futebol, de racionalizar o debate e de analisar parâmetros ao invés de somente dados isolados como um jogo ou um gol bonito, isso se alastra por toda a forma de pensar do brasileiro. Frequentemente ilógica, apaixonada e dada decisões erradas e enganos por impressões de momento que um pouco de frieza e tempo poderiam evitar. Religião também não deveria ser um tabu. As pessoas querem algo por um motivo. Esta crença as motiva a certos comportamentos bons ou ruins. Isso pode ser posto sob análise. Na verdade, a fé sem razão é chamada de fé cega, que pode levar ao fanatismo que gerou tantos males na história da humanidade. Isso não quer dizer, como pensam alguns mais preconceituosos, que simplesmente ter fé ou religião seja mal, já que também existem inúmeras contribuições humanas, sociais e científicas de igrejas e de pessoas que são devotas fervorosas. A questão é, de novo, como discutir a religião. Porque se um lado acha a sua religião melhor que a outra, por que então comparar quais preceitos fazem mais sentido na vida prática? Ou quais histórias têm mais comprovação? Quase sempre a religião implica o desejo de converter a outros, uma vez que quem segue um caminho e entende que este caminho conduz a melhor à vida, quer transmitir isso para outras pessoas. Até porque a religião geralmente ensina a se importar com os outros. Logo, dá a obrigação de compartilhar o que te faz bem ou ajudar os outros. A primeira coisa que faz sentido compartilhar pelo bem alheio é a própria fé. Mas como não iniciar uma competição em que um ofende e desrespeita a fé alheia? De novo, nós não sabemos como debater. Como evitar falácias, comparar filosofias e teologias. As pessoas por vezes se apegam a mitos ou experiências pessoais como afirmação de fé, mesmo que elas não possam ser apresentadas a outrem. As pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem, mas não podem impor isso. E caso a pessoa tenha uma forte experiência pessoal, isso ainda pode então ser transferível para outros. No entanto, ela deve ser respeitada porque você, tão pouco, tem o direito de impor sobre alguém que abra mão da própria experiência e da própria vivência. Debater religião tem uma ciência própria chamada teologia, envolve métodos como hermenêutica, evidências arqueológicas e filosofia. Mas, por princípio, as pessoas tentam discutir religião, cada um agarrado na própria experiência ou conhecimento, sem compreender a experiência e a religião do outro. E, de novo, o debate se torna infrutífero e desgastante. Mas isso não significa que devemos deixar de discutir o assunto, mas sim devemos aprender a fazê-lo. Depois faremos um vídeo específico sobre como tornar o debate de religião menos tenso. E a gente vai colocar o link aqui. Aqui ou aqui. Política é a forma como decidimos nosso governo. A democracia e a liberdade de expressão são necessárias justamente para que todos possam dar a sua opinião, fazer valer seus direitos, brigar por seus interesses e não termos um déspota ou uma ditadura. Se o processo político depende de debate, como podemos dizer que política não se discute? A questão aqui é saber debater política, saber como no método dialético a ideia é trocar informações e não se afirmar ou parecer melhor que o outro. Muito provavelmente, tanto você quanto o outro querem um país melhor, saúde, educação, etc. Apenas discordam de qual a melhor forma de obter isso. Só que é possível, comparando dados e experiências de outros países, etc., tentar descobrir os méritos e falhas de cada forma de governo, projeto político ou política pública, seja de esquerda, direita, capitalista, socialista, liberal, social-democrata, conservador, etc. 3 coisas frequentemente sabotam o debate político: não ouvir e respeitar o outro, falácias e divergência de informação. 1. Se ignora que o outro não é seu inimigo.
O sujeito pensa que sua linha política é a encarnação do bem na Terra e que divergentes são motivados por ódio ou ignorância. Logo, não os vê como adversários na arena política dentro de uma democracia onde divergência é tolerável, mas como inimigos e não só fica na defensiva como não ouve, tenta apenas refutar e negar tudo o que acaba ouvindo. Não tem respeito pelo outro, xinga, debocha, estigmatiza. Obviamente que um debate não tem como ser construtivo assim, na maioria das vezes perde-se a chance de ouvir o outro lado, que tem provavelmente informações diferentes das suas e motivações para as suas opiniões. Mais importante, seguir na mesma lógica binária polarizada, o outro também pode te ver como inimigo ou ameaça, e todos perdem com isso, porque na democracia a primeira coisa a se temer é o sectarismo, isto é, achar que um lado é sempre certo e o outro lado sempre errado. Um termo com significação mais ampla, mas que também exemplifica isso, é o maniqueísmo, onde enxerga-se bem e mal como extremos, um lado é 100% bom, o outro é 100% mal. Apenas considere que se existe polêmica, deve haver motivos dos dois lados, e ainda que um lado tenha motivos muito piores que o outro ou falsos, só um diálogo franco pode esclarecer isso, pois quando as pessoas ficam na defensiva por serem ofendidas, isso dificulta que elas ouçam e deem crédito a algo que possa ser realmente útil para desconstruir seu ponto de vista, ou mostrar que elas estão erradas. Além do mais, se você não está disposto a dialogar e você quer impor, você já está agindo de forma antidemocrática. 2. As pessoas não conhecem as informações ou fontes de informação do outro. Alguém que só ouviu que comunistas são maus não sabe sobre as contribuições do socialismo, uma ideia que hoje nos garante direitos, como salário mínimo e férias. Já aqueles que odeiam o capitalismo não sabem dos fracassos econômicos dos regimes comunistas, dos problemas da estatização maciça, etc. Até por isso é bom poder ouvir o lado dos divergentes e entender o outro. Este outro se torna menos ameaçador quando o compreendemos. Uma pessoa que do outro lado tem suas bases e motivos e provavelmente não é nosso inimigo, pode ter algo a nos acrescentar. Mas quando advogamos querendo ganhar, não ouvimos. É a retórica no lugar da dialética. Repete-se para as paredes aquilo que já sabemos ou achamos que sabemos e perdemos a chance de ouvir algo que poderia ser novidade, ou seja, aprender. Na dialética, cada um repassando informação edifica o seu interlocutor e ambos saem mais sábios. Mesmo que divirjam, eles podem compreender um ao outro melhor e aprendem. Mas quando as pessoas se sentem ameaçadas ou necessidade de competir pelo lado bom contra o suposto mal do outro, esse processo é sabotado. E terceiro, é que mesmo quando a intenção não é fazer um debate destrutivo, as pessoas não conhecem as bases do debate educado. Elas estão acostumadas a usar memes e deboches como argumentos, sem se dar conta de que isso é ofensivo a quem pensa diferente, e na maioria das vezes um reducionismo falso. E estão acostumadas a reagir emotivamente às críticas e divergências, e a primeira resposta é revidar com ofensas. As pessoas simplesmente não sabem conversar, manter o respeito, ouvir e respeitar limites, como não xingar ou debochar, ou quais provas são lógicas a considerar e quais as falácias a se desconsiderar, quais fontes são ruins ou anedóticas, e outras formas de convencimento que não são racionais ou lógicas, mas apenas dão a ilusão de ser. Então as pessoas não entendem que o propósito do debate é trocar ideias e não provar estar certo para humilhar o outro. Por conseguinte, não servem normas simples de educação, apelam para o deboche e ofensa, e por falta de preparo sequer são aptas a separar argumentos bons de ruins, notícias falsas de provas irrefutáveis. Isso por vezes é fruto de medo e insegurança. Pois se você está apostando quem é o mais inteligente, se você perde o debate, o humilhado, o burro, o errado é você. E se você é o errado, deveria mudar sua posição. Só que você não vai votar no outro candidato ou mudar sua religião nem o seu time. E olha só como esses exemplos que eu dei, mudar de religião, mudar seu voto ou seu time, são coisas de importâncias completamente diferentes. Mas a gente discute todas essas coisas praticamente do mesmo jeito. Não surpreende que os debates são infrutíferos e quase sempre as pessoas acabam emocionalmente exaustas, ofendidas, irritadas. Alguns até saem das redes sociais por causa disso. E não tenham aprendido nada e nem tenham conseguido ensinar nada ou influenciar ninguém. O processo no dialético, ao contrário, nos dá uma sensação de realização. Ainda que com desgaste, porque fica claro que você aprende algo e consegue ser ouvido. O debate irracional só gera raiva e frustração, e ambos os lados costumam sair da conversa com a sensação de tempo perdido e cansaço, e com seus sentimentos negativos em relação ao outro reforçados. Ou seja, a próxima vez que a pessoa for tentar um diálogo por causa daquela experiência negativa, ela já vem com a expectativa de que será infrutífero também. Nós precisamos aprender a discutir esses assuntos com a educação, com o objetivo de troca de informações antes do convencimento e sem o receio de termos nossa identidade ou valores julgados ou inferiorizados, o que não ocorre com a crítica construtiva.
pois sem ofensas ou bullying, entende-se que a intenção da crítica é troca de informação, uma oferta de uma nova percepção de uma nova opção, e não uma imposição. Ambos os lados apresentam suas ideias e cada um que ouve escolhe e decide por si mesmo o que concorda ou não daqueles pontos de vista, sem se sentir coagido ou chantageado como inimigo ou vilão pelo que escolher. Eu não digo que não existam ideias abomináveis ou ofensivas como racismo ou pedofilia, só que na maioria das vezes as discussões não são contra inimigos ou pessoas mau caráter. Na maioria das vezes discutimos com pessoas que são cidadãos, pagadores de impostos e trabalhadores, não criminosos ou monstros. Na maioria das vezes são amigos, colegas de trabalho ou parentes. Nós sabemos que essa experiência, que elas são pessoas boas o bastante para se conviver, confiar, passar tempo juntos. Então, que sentido faz que uma divergência de crença ou ideologia nos transforme em inimigos? Se você convive bem com a pessoa no dia a dia, se você trabalha com ela, vai para a escola com ela, se você sabe que você tem vários interesses em comum, porque aquela diferença precisa ser transformada num cavalo de batalha que faça de vocês inimigos. Porque o medo que todo mundo tem numa sociedade dividida é que aconteça como ocorre numa guerra civil, em que basicamente um vizinho mata o outro. E será que aquilo que vocês dois divergem justifica isso? Provavelmente não. Na maioria das vezes a abordagem construtiva deve ser usada para iniciar o diálogo. Caso se constate incompatibilidade ou má intenção, você pode abandonar a conversa. Mas se o início do diálogo já é acalorado, provavelmente nunca se dará a oportunidade de compreender o outro lado, caso isso fosse possível. Porque a escolha de apelar desde o início sabotou qualquer possibilidade de conversa construtiva. E na internet, onde se disputa quase sempre questões com opiniões rígidas, já chega no ponto onde se começa pelas agressões. Obviamente isso não está nos levando a nada. Na verdade, a gente está aumentando o fluxo de informação e as pessoas estão se tornando mais intolerantes, por um lado ou por outro. Independente de qual seja a justificativa do que você despreza, o processo como um todo tem se agravado mesmo em coisas mais banais, como a gente falou, de gosto musical ou de futebol. E nós ainda vamos falar por último da questão da arte. Dizer que gosto não se discute não faz sentido e é um pouco obscurantista. Algumas coisas faz sentido gostar ou não. Algumas coisas são realmente questão de gosto. Eu gosto de limão, eu gosto de laranja, eu não gosto. É do paladar de cada um. Inclusive é interessante que a nossa percepção muda. Por exemplo, eu vi o testemunho de uma pessoa que teve Covid e isso afetou o paladar dela e ela odiava limão. E depois que ela teve o Covid, o paladar dela mudou e ela passou a não sentir o amargo do limão. Com tanta intensidade, passou a gostar de limão. A gente tem ferramentas orgânicas de experimentação de sentir o ambiente de forma diferente. Por quem a gente sente atração sexual, se a gente sente calor ou frio e por aí vai. Então algumas coisas são realmente questão de gosto. No entanto, a gente não pode relativizar e tratar tudo como questão de gosto. Porque algumas coisas, assim como o caso do futebol, elas não são sem... O problema do relativismo é ser um relativismo ad infinitum. Você relativiza tudo e você não racionaliza nada. E arte tem muita técnica, tem muito trabalho envolvido para que a gente seja simplesmente relativista. E saia com coisas como: o que é importante é o que o artista sentiu. Não, todo mundo sente. O que faz alguém artista é a capacidade de transmitir aquilo. O importante é se você gosta ou não. Tá, mas você pode gostar de algo que tenha uma mensagem ruim, alguma coisa que seja ofensiva, alguma coisa que seja preconceituosa. Você também pode ter o problema de ter um gosto não educado. Você não conhece alguma coisa, você não entendeu a proposta. Mas se você parar para entender, você pode curtir. É como você olhar para uma poesia num idioma que você não fala. Então, muito do que as pessoas às vezes não entendem tem a ver com que elas não conseguem compreender ou acessar. E ao mesmo tempo você tem o sensacionalismo, que é quando apela-se para os instintos mais primitivos e básicos do ser humano para chamar a atenção, coisas como violência, sexo e por aí vai, e de certa forma você tem algo até preocupante que as pessoas estejam em contato com uma parte tão primitiva do seu ser, simplesmente porque por falta de educação ou por falta de conhecimento elas não têm a capacidade de compreender algo mais complexo do que aquilo. E isso é digno de discussão, de crítica também. Mas a gente vai ter um vídeo depois também, que eu não sei se eu vou botar aqui ou ali, porque eu não sei se eu vou fazer esse vídeo tão cedo, sobre educação estética e o básico de conceitos de apreciação de arte. Justamente por ter um resultado de uma competição. O que é preocupante que nossa nação se conforme com a cultura de política, religião, futebol não se discute, também gosto ou arte, é que isso nos limita a uma irracionalidade sobre temas fundamentais. A incapacidade de discutir política nos remete a uma dificuldade de organizarmos a nossa sociedade e decidirmos coletivamente o que é melhor, como deve ser numa democracia. A incapacidade de falarmos de religião, especialmente quando a maioria das pessoas defende o que seja certo ou errado baseado na religião,
e inclusive leva isso para a política e análise do gosto de arte, mostra como somos incapazes de discutir ética, princípios e valores que são base das nossas relações. A incapacidade de discutir futebol pode parecer bobagem, mas como futebol é uma competição, isso denota nossa dificuldade de discutir técnica, como melhorar, separar bom do ruim do mais ou menos e fazer planejamento em como progredir e melhorar. A nossa incapacidade de discutir gosto mostra uma dificuldade de analisar estética e como boa parte da nossa cultura, moral, desejos e sonhos são moldados por filmes, músicas, literatura e poesia, nós somos literalmente incapazes de discutir a nossa cultura e o que nos influencia. O conformismo que essas frases representam é um conformismo do brasileiro com a ignorância. Mas saber discutir não é coisa de intelectual. Como sempre, a solução é a educação. Ninguém diria isso num país como a Alemanha ou o Japão. Quando as pessoas aprendem a respeitar diferenças de opinião, mas também como analisar e criticar uma posição ou ideia sem atacar a pessoa, elas aprendem a discutir, debater, dialogar sobre futebol, política, religião, gosto de arte ou qualquer coisa. E são sociedades melhores porque menos políticos ruins se elegem, menos artistas ruins passam anos influenciando gerações. Existe menos intolerância religiosa e as questões que envolvem técnica e racionalidade no trabalho ou no esporte são avaliadas de forma a evoluir constantemente, ao invés de ficar patinando em achismos. O Brasil precisa dessa educação. Precisa mudar esse falso dogma da nossa cultura de conformismo com obscurantismo, que é a ignorância por querer sequer aprender. E termos como norma na nossa cultura não a negação do debate ou o debate instrutivo, mas a capacidade de diálogo em todas as situações, dos relacionamentos à política, da escalação do time ao planejamento do orçamento doméstico. O Brasil precisa discutir política, de preferência dialogar sem discutir, debater ou conversar sem agredir ou fazer barraco e trocar ofensas. Não adianta dizer que não se discute se cada decisão do governo ou polêmica moral nós somos obrigados a falar sobre o assunto, mas não chegamos a conclusões e vivemos estressados, mesmo com amigos e familiares, porque não sabemos como fazer isso com discernimento. Não é que futebol, técnica, política, religião e arte não se discutam. A gente é que não sabe como. Mas não é uma opção não discutir, porque somos obrigados pelas circunstâncias a fazê-lo o tempo todo mesmo sem saber. Então, se infelizmente a má qualidade do ensino público não nos ensinou, e não conseguimos melhorar o ensino público porque não sabemos discutir política, então precisamos aprender. Espero poder ajudar e que com mais vídeos desse canal a gente consiga ouvir algumas dicas e melhorar nisso, cada um como pessoa e todos como nação, porque todos precisamos disso.